Mangolé fala a verdade. Olá, viva! Estamos aqui mais um Mangolé fala a verdade. Vamos hoje falar dos problemas que mais afetam o povo da região sul de Angola. Na visão da ACC, Associação Construindo Comunidades. Portanto, como vocês podem ver, temos aqui hoje um ilustre convidado, veio da província da Huila. Percorreu cerca de 180 quilômetros. Chama-se Domingos Fingo. Dr. Domingos Fingo é, portanto, administrador da Associação Construindo Comunidades, uma associação que tem estado muito atento em todos os aspectos que dizem respeito à vida dos mangolês, quer na província da Huila, quer ainda aqui no Namibe, no Cunene, assim como nos vários municípios do nosso país. Dr. Fingo dispensa qualquer comentário, portanto é um homem ligado à sociedade civil e trabalha para as comunidades, para os direitos humanos, vários e vários anos. Dr. Fingo, seja bem-vindo ao Namibe Fala a Verdade, neste Mangolé. Muito obrigado, amigo Armando Chicoca, por estarmos aqui para abordagem dos assuntos que afetam concretamente a região sul de Angola. Doutor, andamos de um tempo a esta parte a falar, portanto, do conflito de terras, depois surgiu também a fome e hoje a seca constitui então um inimigo primordial das populações da região sul de Angola. Mas associado a isto também temos vindo a notar a desgovernação deste país, sobretudo aqui na região sul de Angola. E há mortes, mas os governantes não querem assumir que morreram pessoas. Queremos saber então, no olhar atento da Associação Construindo Comunidade, como é que vamos aqui na região sul de Angola? Olha, deixe-me cá dizer que a região sul de Angola está uma autêntica hecatombe. Eu uso este termo porque, na realidade, as pessoas só não conseguem vivenciar o que está a ocorrer neste momento porque não conhecem a realidade dos factos. Por isso é que se diz que factos são factos e contrafactos não argumentos. Nós temos matéria probatória que confirma que a região sul de Angola está desastrosa. Eu digo isto porque a seca é um dos elementos. A fome que traz a desnutrição severa é outro dos elementos. Então, quando nós temos seca, mas o que mais me preocupa é que nós temos, sim senhor, seca, mas não significa que durante um ano consecutivo não há queda de chuvas. Não. Há, sim senhor, queda de chuvas. Só que o que há e o que acontece é que não há o aproveitamento de políticas públicas concretas consubstanciadas no aproveitamento racional das águas pluviométricas e freáticas. Porque se houvesse esse aproveitamento das águas freáticas e pluviométricas, acredito que a população, as comunidades, as famílias estariam em condições de praticar a agricultura familiar. E esta agricultura estaria em condições de suportar a demanda em termos de alimentação. A falta do aproveitamento dessas águas, a falta de represa, de construção de represas, a falta de construção de furos de água, o que é que está a provocar? Uma desnutrição severa. E esta desnutrição está a provocar o quê? A emigração ou o êxodo rural. Há emigração de pessoas para a República da Namíbia, há o êxodo rural consubstanciado na deslocação de pessoas do campo para a cidade. E quando as pessoas vão, os jovens sobretudo, vão para as cidades à procura de empregos precários
e não encontram esses empregos, enveredam primeiro pelo cometimento do crime. Crimes consubstanciados no roubo. Fazem assaltos à mão armada. E, a partir dali, nós estamos a ver o índice de criminalidade a subir vertiginosamente. Para além disso, nós temos um aumento substancial da mendicidade. Quando eu faço referência à mendicidade, estou a falar substancialmente das crianças, dos idosos, dos deficientes, cuja responsabilidade é do Estado. Mas quando eles não encontram possibilidades de alimentação, então as jovens que saem dos seus locais, dos seus municípios para as cidades e vilas, pautam pela prostituição. E esta prostituição está a fazer com que as adolescentes se engravidem de forma irresponsável, procriando filhos que depois não conseguem sustentar ou garantir a sustentabilidade, e esses filhos pautam pela mendicidade nas cidades. Um exemplo concreto é só irmos para os centros urbanos. Quando alguém vai comprar pão numa padaria no centro urbano, refiro-me concretamente, sobretudo, à cidade de Lubango, nós constatamos as crianças a mendigarem. Oh, mano, me dá só lá 50, me dá só lá pão. Nós vemos paralíticos a mendigarem na rua. E isto, muito sinceramente, é extremamente constrangedor. É constrangedor. Olha, doutor Fingo, temos aqui uma pergunta que deve ser dirigida ao doutor Fingo, é do nosso amigo Augusto Cativa. Tendo em conta os problemas que afetam as populações da região sul de Angola, sobretudo a fome e seca, o senhor administrador da Associação Construindo Comunidade é de opinião que se decrete o estado de emergência da região sul de Angola? Nós sempre vimos defendendo esta realidade. Por quê? Porque nós nunca devemos ser hipócritas. Porque o hipócrita é aquele que consente que a sua população morra. Então nós não podemos nunca, em nenhum momento, ser hipócritas. Eu digo isto por quê? Porque se eu estou com fome e há alguém interessado em auxiliar-me com comida, e eu afirmar peremptoriamente que eu não tenho fome, eu vou morrer. Mas se, efetivamente, eu manifestar ser coeso, honesto para comigo próprio, e eu afirmar que realmente estou com fome, aquele que tem possibilidade de me auxiliar do ponto de vista solidário, essa pessoa vai auxiliar-me porque não me quer ver morrer. Então, por isso mesmo é que nós estamos a solicitar encarecidamente que o chefe do Executivo declare o estado de emergência. Por quê? Para que, em jeito de solidariedade, as organizações internacionais possam auxiliar-nos, não é? Para ultrapassar essa realidade que estamos a vivenciar. Por quê? Porque tem que se definir uma cesta básica. E esta cesta básica deve ser dada de forma reiterada, de forma persistente, porque nós não podemos dar 3 quilos de fuba, 3 quilos, por exemplo, de arroz, darmos um bocadito de peixe seco durante por uma família, por exemplo, constituída no mínimo por 6, 7 pessoas, durante um mês, 3 dias. Aquilo é uma autêntica provocação. Portanto, nós não podemos, temos que definir uma cesta básica suscetível de auxiliar essas famílias. E o auxílio deve ser mensal, não pode ser trimestral ou quadrimestralmente, não. Tem que ser mensal. Para quê? Para auxiliar essas famílias. E enquanto vai se auxiliando, tem que se criar políticas públicas suscetíveis de aproveitar as águas freáticas para que as comunidades possam fazer a agricultura familiar por via da irrigação. Sim, senhora, olha,
o homem que fala com propriedade, conhecedor, para alguém falar de ti, você que sofre, você tem que te conhecer. O Dr. Fingo, da Associação ACC, o padre Jacinto Wakussanga, o nosso padre lá no município dos Gambos, tudo tem feito para que a realidade que se vive lá venha à tona. Mas às vezes, quando as pessoas falam a verdade, nem todos gostam. E por isso é que nós reafirmamos aqui agora que a verdade dói, mas liberta. Nós somos o Mangolê Fala a Verdade, às quartas-feiras, mas hoje este é um Mangolê especial. E para os que nos acompanham neste momento no live, nós ainda publicaremos este Mangolê quarta-feira, dia 10 de novembro. E nós estamos aqui, graças ao apoio da NED e da Open Society. Dr. Fingo, os padres já levantaram várias vezes as questões sociais da população do sul de Angola. E agora os bispos voltaram a retirar nesta última conferência episcopal, nesta última conferência da CIAST, e até houve vozes que contrariaram os bispos, e com tendência de ameaças, como se a igreja ainda fosse daquela que se coíbe, portanto, com os alicates. Mas muito recentemente, se não mesmo ontem ou anteontem, o padre Yakulenge, que é da Associação ANO, no Cunene, voltou a retirar a preocupação de que há pessoas a morrer no Cunene e também outras estão agora a atravessar mais uma vez a fronteira lá para a Namíbia. O jornalista William Cunene e nós, o Namíbia Fala a Verdade, já estivemos no Cunene e percorremos até a Cama, encontramos crianças que morreram. Mais de 10 crianças que vieram da Namíbia, que foram resgatadas da Namíbia, no Cama, morreram. E o que encontramos lá, a comida, de facto, não satisfaz aquilo que os angolanos almejavam quando conseguiram a independência em 1975. Algum motivo faz com que os nossos governantes fiquem assim, tanto quanto não querem que a verdade seja falada, não querem que as coisas sejam ditas, que as pessoas morrem, não morreu ninguém quer assumir, aqui na região sul tudo está bom. Dificilmente tem um governante que veio à tona dizer que na sua província morreram X pessoas por fome. Deixe-me cá dizer que há determinados governantes, eu digo-vos na boa da verdade, padecem de uma pandemia chamada ignorância legis. E esses governantes, eu não estou a dizer todos, esses governantes, digo honestamente, nem o Lucifer gostaria de partilhar com eles as suas atitudes. O Lucifer é o chefe dos demônios. Porque quando você ouve que um povo está a morrer de fome, você nem sequer vai ao terreno para constatar a realidade dos fatos e conceber ideias ou projetos suscetíveis de acudir àquela população. O que se espera assim? Você é, por isso, simplesmente insolidário. É insensível. E nós não podemos trabalhar com pessoas insensíveis. O que é que faz isto? É o orgulho, a avareza, a petulância. Dizer que Angola vive bem, quando nós temos factos como estes. O que é que interessa sermos hipócritas diante de uma realidade tão nua e cruel como esta? O que é que faz isso? É termos uma governação insensível, uma governação que trabalha sem a inclusão social
Quer dizer, só as ideias deles é que são legítimas. Uma governação que não pauta pelo princípio da inclusividade, pelo princípio da participação do cidadão na vida pública, quando nós sabemos que o artigo 52 da Constituição da República de Angola acautela, ou seja, consagra a participação do cidadão na vida pública. E o que está em causa aqui é a participação do cidadão na vida pública. Quer dizer que quando um governante não ouve o apelo das organizações da sociedade civil que conhecem ou dominam a miúde as realidades ou o contexto que o país vivencia, o que é que acontece? É isto. Muito teoricismo, muito blá blá, como se diz na gíria, mas que na prática os programas, os projetos concebidos para o efeito não surtem os desejos desejados, não satisfazem. Porquê? Porque não há fiscalização desses projetos. E os elementos que deveriam fiscalizar e acompanhar milimetricamente a execução desses projetos são as organizações da sociedade civil que conhecem a realidade dos factos. Eu até tenho estado a dizer, sinceramente, esse dinheiro que é concebido para determinados projetos de natureza teórica, se esses valores monetários pudessem ser alocados às organizações da sociedade civil, acredito que em 5 anos nós teríamos um problema da crise que assola o país resolvido. Mas como ninguém acompanha, até nas reuniões do Conselho de Auscultação e Concertação Social, muitas organizações da sociedade civil nem têm espaço para isso. Então, prontos, quer dizer que nós estamos diante de um país, eu não tenho receio de assumir isto, estamos diante de um país que simula a existência da democracia, quando de democracia não temos nada. Portanto, nós temos um país que exclui tudo e todos. Eu diria que, às vezes, eles nos ouvem, mas não levam em consideração aquilo que são as nossas intenções, aquilo que são as nossas propostas. Eles ouviram, até nos ouvem. Neste momento que estamos aqui a falar, se calhar, eles estão a acompanhar. Mas o problema qual é? Não levam em consideração os nossos alvitres, tá vendo? As nossas ideias, as nossas opiniões. Eles não levam isto em consideração. Porque se levassem isso em consideração, no ato da concessão de qualquer projeto afim, eles diriam, não, como a organização tal tem representantes X, Y, que vivem no local, então vamos partilhar as ideias com essas organizações para saber quais são as soluções que nós podemos dar. Mas, infelizmente, isto não é acautelado. Por quê? Por causa do orgulho. Porque só eles é que podem, só eles é que conseguem, só eles é que sabem. E uma governação participativa é diferente de uma governação exclusiva. Porque nós estamos diante de uma governação exclusiva, que exclui aqueles que conhecem a realidade dos factos. Por quê? Por orgulho, porque só eles é que podem, só eles é que conseguem, só eles é que podem executar algum projeto. E esses projetos, como não são fiscalizados, o que é que ocorre? Há sobrefaturação, há enriquecimento sem causa, há logo por locupletação do erário público. E este erário público, sinto muito, porque é erário não do governo, não do partido no poder, mas é erário de todos os angolanos. Doutor Fimbo, como se explica? Mais de 2.000 crianças foram para a Namíbia, fugindo da fome, mas depois o governo do Comênio organiza-se, vai retirar as crianças da Namíbia e coloca essas mesmas crianças, portanto, em Kahama, em uma situação extremamente difícil. O defensor dos direitos humanos, o doutor Hermenegildo Elengue, ele próprio disse que já nem
nem no campo de concentração, na era de Hitler, aquilo acontecia. E já morreram 10 crianças. Como é que se explica isso? Tirar as crianças de lá, onde elas próprias dizem que viviam melhor, e agora estão em Kahama, onde comem água de feijão com papas, segundo William Torre. Reitero, orgulho. Quer dizer, o país não pode sair mal na figura, afirmando que há fome, há pessoas a morrer. Vamos lá ver um exemplo concreto. Apesar de que a República da Namíbia tem apenas nunca acima de 5 milhões de habitantes, mas é um governo, de qualquer modo, responsável para com os seus cidadãos. Mas também devemos dizer que a República da Namíbia não é tão rica como a República de Angola. Eu não consigo entender por que razão é que esta realidade ocorre. Em Angola, nós, se a memória não me atraiçoa, produzimos 1.600.000 barris de petróleo por dia. Tirando 600.000 barris de petróleo como despesas correntes, nós ficamos com 1 milhão de barris de petróleo como receitas. E 1 milhão de barris de petróleo vezes $60 por barril, nós fazemos 60 milhões de dólares por dia. Mas, o que acontece? Isto só para dar um exemplo em torno do petróleo. Temos o granito na região sul. A Planageo afirmou que a região sul de Angola é a mais rica em termos de inertes a nível do mundo. No entanto, há incumprimento do princípio da responsabilidade social corporativa. E esta responsabilidade consubstancia-se em quê? Em as empresas de exploração de inertes contribuírem para o desenvolvimento das comunidades impactadas fundamentalmente nas zonas de exploração mineira. E isto não acontece. Para além desses dois recursos, nós temos o diamante. Quem é que sabe quanto é que nós por dia fazemos em diamante? Há falta de transparência. Sigilo. É um sigilo autêntico. Nunca, em nenhum momento, o governo apareceu em público a apresentar um relatório das receitas produzidas no país durante um ano. Vamos pegar nas taxas de circulação. Quantas viaturas existem em Angola que pagam taxa de circulação? Vamos falar dos impostos aduaneiros. Quantas viaturas não entram e saem de Angola? Não entram para Angola e saem de Angola? Todos esses recursos, para além do IVA, quantos milhões de angolanos não fazem compras por dia? Quantos milhões? Se nós tivermos em consideração que dos 30 milhões ou 30 e poucos milhões que nós somos hoje, se 20 milhões, ou pelo menos 15 milhões, fazem compras por dia, quantos milhões nós não produzimos por dia? Mas tudo isto não vem à superfície. Tudo isto não é abordado de forma transparente. Apenas dizemos que o país está em recessão e, como resultado, crianças a morrer. E nós não queremos assumir. Não queremos assumir por quê? Porque a justificação é que o país está em recessão econômica. O país está em crise. Não consegue suportar a demanda. Mas o país está em crise como? Se nós não sabemos quanto é que o país faz por dia. Então, esta realidade é vergonhosa. Por isso é que eles não querem assumir. Por quê? Porque quando há crianças, as crianças estavam a viver bem na Namíbia, mas por orgulho fomos lá à busca das crianças, pusemos cá em Angola e não conseguimos assumir a responsabilidade que eventualmente cabe ao próprio Estado angolano de assumir. Como resultado, estamos a constatar esta dura realidade que é vergonhosa do ponto de vista universal. Um país tão
rico de recursos naturais como é a República de Angola vivenciar uma realidade tão vergonhosa e catastrófica como esta. Isto, na realidade, não sobrepõe, portanto, o nosso país, não evolui, o nosso país fica na lista negra diante de uma realidade como esta, porque as pessoas questionam-se, mas como é que um país como Angola, com tantos recursos que tem, com tanto diamante, tanto petróleo, tanto ouro, tanta madeira, tanto de impostos, tantos inertes, não consegue sustentar o seu próprio povo? Um outro pormenor muito importante que eu gostaria até de deixar aqui e de fazer referência. A República de Angola, na era colonial, sustentou a economia portuguesa, é que fez evoluir a economia portuguesa, é que fez evoluir a República de Portugal. A Angola contribuiu para o desenvolvimento de Cabo Verde. A Angola fornecia, os recursos de Angola auxiliavam São Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau e um bocadito ainda a República de Moçambique. Como é que antes conseguíamos manter, sustentar esses países todos e agora, só para sustentar os angolanos, a República de Angola não consegue? Os recursos produzidos na República de Angola não são suficientes para sustentar somente os angolanos. Há qualquer coisa que não está bem aqui, que deve ser revelado. Qual é o destino que tem sido dado? Eu sei que todos os recursos naturais vão para aquilo que se chama Caixa Única de Tesouro. Por que o responsável da Caixa Única de Tesouro não vem ao público dizer: olha, durante o ano tal fizemos X em diamante, fizemos Y em petróleo, fizemos Z em outros recursos, e sintetizar os valores correspondentes aos recursos feitos. Destes valores, nós pegamos este valor, amortizamos a nossa dívida pública para com o país tal e tal. Isso não existe. Apenas argumentamos que existe dívida pública para com determinados países. E esta dívida pública, eu reitero, é uma dívida sigilosa e odiosa. Sigilosa e odiosa por quê? Porque ninguém sabe por que razão pedem esta dívida e ninguém sabe qual é o destino dado a esses valores que eles pedem para poder suportar a sua demanda. Uma mulher fala a verdade.